O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come a minha carne viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, nesta terceira semana da Páscoa, temos experimentado essa alegria de ouvir este discurso sobre o pão da vida, o capítulo 6 do Evangelho de João, que nos apresenta de fato Jesus como este pão da vida, nos convidando a nos aproximarmos dele, a nos alimentarmos dele, recordando que ele é aquele que, quando dele tomamos, passamos a possuir a verdadeira vida. O trecho que hoje ouvimos no Evangelho insiste em nos deixar bastante claro exatamente este aspecto desta profunda relação nossa com Jesus Cristo através da comunhão eucarística. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, o Evangelho evidencia com bastante firmeza e clareza a importância de a gente de fato se alimentar de Jesus na Eucaristia. Ele mesmo livremente se deu a nós em seu corpo e em seu sangue e deixou esse grande memorial para nós através da Eucaristia, que temos a oportunidade de participar todos os dias. Muitos que frequentam apenas aos domingos, mas certamente, se descobríssemos melhor esse valor da Eucaristia, procuraríamos de fato sempre a Eucaristia. Procuraríamos sempre nos alimentar de Jesus na Eucaristia. Jesus no Evangelho, nesse mesmo trecho do Evangelho de João, neste mesmo Evangelho, no capítulo 15, ele diz para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ele deixou para nós a Eucaristia como a sua presença real. E todas as vezes que nós nos alimentamos de seu corpo e de seu sangue, nós, meus irmãos e irmãs, entramos nessa dinâmica da vida eterna. Há quem entenda às vezes essa palavra a respeito da vida eterna
como se fosse apenas a vida após a morte. A vida eterna, ela deve começar hoje, com a nossa existência concreta agora, nos passos que estamos dando agora. Todas as vezes que comungamos desta carne, todas as vezes que bebemos deste sangue, temos a vida eterna, ou seja, entramos num dinamismo novo, num dinamismo de uma vida nova, e aí sim também, um dia, seremos ressuscitados em Cristo, no dia definitivo, na plenitude. Mas a vida eterna começa agora, quando nos alimentamos do próprio Jesus que se dá a nós como alimento. Porque quem come a sua carne e bebe o seu sangue, permanece nele. E de Jesus, ele permanece em nós. Vejam, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Portanto, se todos nós esperamos um dia chegar ao céu, o céu começa agora, porque Jesus é para nós a porta do céu. Jesus é o céu que esperamos. E Ele está dizendo que se nós nos alimentarmos de seu corpo e de seu sangue, Ele permanecerá em nós e nós permaneceremos nele. Isso já é viver o céu. Meus irmãos, a vida é marcada por grandes lutas. Mas como viver e como enfrentar essas lutas sem esse alimento que nos sustenta? Ninguém, eu tenho certeza, passa um dia sem se alimentar fisicamente, sem buscar o seu alimento para saciar a fome do corpo. A fome de Deus, a fome espiritual que todos carregamos, só poderá ser alimentada por Jesus na Eucaristia. Aquele que come este pão viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come a minha carne viverá por causa de mim. Aqui está um outro grande ensinamento da palavra, do Evangelho, que Jesus está nos deixando. O que significa comungar o corpo e o sangue de Jesus? O que significa tomar sua carne, beber seu sangue? Significa viver por causa de Jesus. Significa viver por causa de Jesus. Quem comunga seu corpo e seu sangue passa a viver por causa de Jesus. Passa a sentir ou procura sentir como Jesus. Passa a pensar, ou pelo menos se esforça para pensar como Jesus. Passa a agir e se esforça para agir como Jesus. A decisão pela Eucaristia é uma decisão pessoal. Às vezes as pessoas nos perguntam: padre, nessa e naquela situação eu posso ou não posso comungar? Cada um pode escolher a Eucaristia. Cada um pode escolher por Jesus. Mas a escolha é livre. É a pessoa quem tem que tomar a decisão. Eu quero estar em comunhão com Jesus. E para isso, tomo essa e essa atitude para não quebrar a minha comunhão com Jesus. Às vezes é fácil responsabilizar a igreja ou os outros. A igreja diz que eu não posso comungar. Não, a igreja não diz a ninguém que não pode comungar. A igreja diz quais são as situações nas quais uma pessoa não deveria comungar. Mas, sendo bastante sinceros com nós mesmos, somos nós que fazemos a escolha de receber Jesus ou de nos afastar dele,
de receber a comunhão ou de nos afastar da comunhão. Padre, mas a minha situação não permite, porque você tomou decisões que levaram para esse caminho. Você fez escolhas que lhe afastaram da comunhão. Isso é muito importante. A gente tem levado que a responsabilidade é sempre do outro. Mas é a minha escolha. Sou eu quem escolho viver. Sou eu quem escolho a Deus, Jesus Cristo. Aquele que come a minha carne viverá por causa de mim. Existem tantas situações que seriam tão mais simples. Às vezes, tantas complicações na nossa vida, somos nós que buscamos com as nossas próprias mãos. E ainda às vezes dizemos, mas é a igreja que não me permite. Que Deus nos dê a graça de compreender, sobretudo à luz desta palavra, o valor da Eucaristia. Vejam que na primeira leitura, Saulo, que tinha um desejo de perseguir os cristãos, fez uma experiência de encontro com o Cristo, no qual Cristo se identificou com cada um dos seus discípulos que eram perseguidos. Jesus disse a Saulo, não porque persegue os meus, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Ou seja, Saulo escuta de Jesus que os cristãos a quem ele perseguia eram o próprio Cristo neles. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Jesus se identifica com cada um dos que querem viver a sua palavra. Se nós o comungamos na Eucaristia e nos identificamos com Ele, Ele, por sua vez, se apresenta identificado com cada um de nós. Se nós buscamos estar em comunhão com Jesus, Ele se encontra identificado com cada um de nós. Ele se apresenta a Saulo como aquele que era perseguido por ele. E Saulo faz essa experiência de conversão, é batizado e se torna o grande apóstolo, pregador dos gentios. Isso para dizer uma coisa bonita também. Nenhum pecador deve desistir de si mesmo. Porque Deus sabe aproveitar até mesmo o pecador mais cruel, se converte para a sua obra de evangelização. Que exemplo tornou-se o apóstolo Paulo quando se decidiu por Deus. Que exemplo se tornou o apóstolo Paulo, inclusive para os cristãos já antes confirmados, quando encontrou-se com Jesus ressuscitado no caminho para Damasco. Que Deus nos dê a graça de também, irmãos, tomar consciência de que nós podemos recuperar a vista, nós podemos enxergar a presença de Deus, nós nos podemos tornar discípulos de Jesus. E mesmo quando, por algum motivo ou outro, fizemos escolhas que nos afastaram de Deus, se o nosso coração se arrepende e se volta a Ele com verdade, com sinceridade, Ele, inclusive, pode fazer de nós grandes pregadores e testemunhas de Sua palavra. Amém.